dá tudo o que nós necessitamos. Dentro do reino, igreja, não há condenado dentro do reino de Deus. Dentro do reino de Deus não há pessoas doentes. Dentro do reino de Deus não há pessoas falidas. Dentro do reino de Deus não há pessoas com depressão. Dentro do reino de Deus não há pessoa presa na macumba. Dentro do reino de Deus não. Dentro do reino de Deus não há casamentos, igreja, fracassados. Dentro do reino de Deus tudo funciona às mil maravilhas. Amém? Dentro do reino de Deus tudo funciona às mil maravilhas. Mil maravilhas. Por isso que nós devemos reconhecer esse reino. Quando nós reconhecemos o reino de Deus em nós vamos amar em paz. Nós vamos perder o medo do diabo. Não vamos ter mais medo de Satanás. Não vamos ter mais medo. É por isso que os esforços do diabo, ultimamente, aliás, sempre foi, os esforços dele é para que as pessoas não conheçam a palavra. Porque a Bíblia diz: se elas conhecerem a palavra, a luz do Evangelho vão resplandecer nelas. Glória a Deus. A luz do Evangelho vão resplandecer. Ou seja, as pessoas perderão o medo de Satanás. As pessoas perderão o medo, igreja, de fracasso, porque elas sabem que uma vez elas conhecendo o reino de Deus, elas sabem que elas estão acima de tudo isso. Olha o que a Bíblia diz aqui. É um salmo de Davi. É um salmo de Davi, aonde começa dizendo assim, ó: cantarei a bondade. Cantarei a bondade. Assim eram as palavras dele. Cantarei a bondade e a justiça. Cantarei a bondade e a justiça. Observe que ele começa dizendo: cantarei. Davi, ele não falava de algo que ele estava tendo. Ele estava dizendo que ele iria receber. Ele estava dizendo que a bondade ainda ia chegar para ele. A bondade de Deus. Que a bondade de Deus ainda ia chegar. Que a justiça ainda ia chegar. Alguém diz assim: mas apóstolo, qual é a diferença? Eu digo para você que há uma diferença muito grande de você para com Davi. Há uma diferença de você muito grande de você para com Davi. Porque você é alguém, nós somos alguém que nascemos na geração de Cristo. Nascemos no novo nascimento. Olha para você ver. Nós, igreja, carregamos em nós a bondade de Deus. Nós carregamos em nós a justiça de Deus. Observe para você ver. Eu quero dizer uma coisa para você. Que nos dias de Davi, nos tempos de Davi, Davi não teve o privilégio que eu e você está tendo nesta noite, nos dias de hoje. Davi não teve esse privilégio, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo descia sobre Davi. O Espírito Santo descia, e no seu caso o Espírito Santo não desce, ele mora dentro de você. Ele mora dentro de você. Há uma diferença. Você é mais privilegiado do que Davi. Você é mais privilegiado do que Débora. Você é mais privilegiado, igreja, do que Elias. Você é mais privilegiado do que Eliseu. Você é mais privilegiado, igreja, do que aqueles grandes homens de Deus que fez maravilhas, sinais, prodígios, quando eles estiverem nessa terra. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele só veio fazer morada no homem depois que Jesus foi. Nos dias de Davi, o Espírito Santo não morava dentro do homem, usava o homem, mas não morava. Você vai olhar no Velho Testamento inteiro, você não vê ninguém que bateu de frente com um demônio, porque o homem tinha perdido a graça, a presença que tinha dado, Deus tinha dado para ele. Quando Deus fez o homem, a Bíblia fala no Salmos 8, versículo 4 diante, que Deus fez o homem pouco menor do que ele, de glória, de honra, coroa. Deus fez o homem cheio de poder, de autoridade. Mas a Bíblia diz que quando Adão ele comete aquele delito, ele perdeu-se a glória, foi destituído da glória de Deus. E automaticamente em Adão houve uma destituição em toda a humanidade. Em toda a humanidade. O homem passou a ser mestre. O homem passou a estar exposto aos ataques do maligno. O homem passou, igreja, a sofrer as influências malignas, as influências de Satanás. Então nós vemos no Velho Testamento inteiro ninguém expulsando o demônio. Você vai ver Davi tocando a harpa, o instrumento, e simplesmente a
perturbador, que veio da parte do Senhor, que perturbava Saul, mas não expulsava, porque Davi não tinha autoridade para expulsar. Aqueles homens não tinham autoridade para expulsar, devia ser perdido. Essa autoridade só voltou para o homem depois que Jesus, a Bíblia fala que Jesus foi batizado no Rio Jordão, e ele foi ungido, o Pai ungiu ele com o Espírito Santo, está em Atos 10:38, e ele recebeu poder para fazer o bem, poder para curar, poder para libertar, poder para poder revelar o reino. E a Bíblia diz que ele chama os discípulos e compartilha com ele essa graça, esse poder, para que os discípulos pudessem fazer as mesmas obras que ele estava fazendo, que ele veio para fazer. Diga glória a Deus. Que ele veio para fazer. Então o Espírito Santo não morava dentro desse homem, dentro de Davi, descia. Apóstolo, que diferença vai fazer isso? É importante. É importante você entender e reconhecer o Espírito Santo de Deus que mora em você. Existem pessoas que dizem: eu vivo sozinho, eu sou triste, abatido, porque ainda não reconheceu o Espírito Santo que está nela, não reconheceu o companheiro que veio que está nela. Precisa reconhecer esse companheiro. Quando você reconhece esse companheiro, você começa a acostumar com o reino dos céus. Você vai influenciar o reino de Deus, porque Deus, o desejo de Deus é que eu e você influenciamos o reino que Ele nos deu. Esse reino não é só para nós, esse reino precisa ser influenciado, mas eu só vou influenciar o reino de Deus se eu entender que em mim há a capacidade de Deus para influenciar esse reino, se eu entender que em mim há o poder de Deus para poder influenciar esse reino. E quem é esse poder? A Bíblia diz que o poder é o Senhor, o Espírito Santo. Então, em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder descer sobre vós, o Espírito Santo. Aleluia. Então o Espírito Santo, igreja, ele veio para nós ajudarmos, junto com ele, influenciar o reino de Deus. Influenciar o reino de Deus. Então nós vemos aqui Davi dizendo assim: cantarei a bondade. Cantarei a bondade. Ou seja, dizendo: eu vou cantar a bondade. Eu vou cantar a bondade. Ou seja, a bondade ainda vai chegar para mim. A justiça ainda vai chegar para mim. Ainda vai ser feita justiça em meu favor. Querido, e você vê que nós desfrutamos de um privilégio hoje. Sabe, igreja, a bondade de Deus, ela é chegada para você, ela existe em você. O reino de Deus, ele é a bondade de Deus dentro de nós. Porque Jesus disse: se alguém chegar dizendo: eis aqui o rei, eis acolá, e apontando, dizendo que o reino não é eterno na mudar, ele disse: não vai e nem cigarro. Está lá em Lucas 17. Pastor Luiz, não vai nem cigarro, porque o reino dos céus está dentro de vós. O reino não está para nós, ele não está do nosso lado de fora, não está no exterior. O reino de Deus para nós, nascemos de novo, o reino de Deus está dentro de nós. Diga glória a Deus. O reino de Deus está do lado de fora, simplesmente do lado de fora. A Bíblia diz que ele é chegado, mas ele está do lado de fora para aqueles que ainda não reconheceram Jesus. Mas aqueles que reconheceram o senhorio do Senhor Jesus, o reino de Deus está operando dentro deles. O reino de Deus está operando dentro deles. Glória a Deus. Aleluia. O reino de Deus está operando dentro deles. O reino de Deus está operando em você. Está operando em você. Você é alguém que aonde vai tocar suas mãos é para transmitir bênçãos em nome de Jesus. Suas mãos é para transmitir bênção onde você tocar. A sua boca é um instrumento ungido para poder a igreja liberar, proclamar as virtudes do reino de Deus. Somos um povo que Deus está cheio de expectativa a teu respeito. Deus está cheio de expectativa a teu respeito. Então a Bíblia diz aqui: cantarei a bondade e a justiça. Assim é as palavras de Davi. Ele diz: a ti, Senhor, cantarei. Ou seja, ele não tinha esse privilégio. E qual é a diferença nossa para com Davi? A diferença é que o Espírito Santo mora em nós. Ele não desce para nós, ele se revela em nós, ele se manifesta em nós. Você viu as pessoas aqui dando um abraço no outro, aqui estão saindo daqui, um tocando o outro abraçando, e hoje não aguentaram ficar em pé. O poder desceu, o poder que estava nela se revelaram. Aleluia. É isso que acontece. Houve uma revelação de poder,
houve uma revelação da glória de Deus. Aleluia. E Deus quer que nós liberamos essa glória onde nós vamos. Porque se essa glória for liberada, vidas serão transformadas, doentes serão curados, viciados serão libertos, igreja, pessoas terão uma vida transformada pelo poder de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Então Davi não teve esse privilégio. É por isso que a Bíblia fala que Deus vai requerer mais dessa geração do que a geração passada. Porque essa tem o privilégio de ter a pessoa do Espírito Santo morando nela, ou seja, aqueles que está servindo o Senhor. Nós temos a ajuda do Senhor Espírito Santo. Eu tenho costumado dizer, sabe por quê? Existem pessoas, muitas pessoas aprenderam, você descobriu isso. Existem pessoas que chegam aqui e falam assim: apóstolo, eu estou precisando ir para um lugar, para não sei se é de Deus, eu queria saber se é de Deus. Aí eu pergunto para o Espírito Santo. Na hora, o Espírito Santo dá a resposta. Na hora. É diferente daquela época. Naquela época, as pessoas levavam um pedido até o profeta, deixavam lá com ele, e ele iria orar para ver o que o Senhor iria falar.